Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o circuito integrado ICE2QS01. Ele é um circuito integrado quase ressonante usado nas fontes da topologia flyback. Vamos ao vídeo. Então pessoal, agora nós vamos analisar no diagrama em bloco o funcionamento deste CI. Então neste caso, primeiro nós devemos analisar aqui o VCC. De onde vem esse VCC? Esse VCC, pessoal, ele vem aqui da tensão auxiliar, de Bias, né? Ele vem da tensão auxiliar de Bias. Mas essa tensão auxiliar de Bias, ela só vai funcionar depois que nós tiver o PWM. Mas primeiro nós temos que ter uma tensão. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos uma tensão start, que é a tensão start que ela vem através do HV, ó. Ela vem através aqui do HV, beleza? Então, vindo através aqui do HV, essa tensão, ela vai entrar internamente, vai passar por uma chave, aonde essa chave vai estar comutada ligando ao VCC. E aí sim, agora o VCC, quando carregar o capacitor, que esse VCC chegar a 22 volts, aí sim nós temos o primeiro PWM. Agora, se ele cair abaixo de 11,2 volts, aí nós vamos estar em modo UVP, certo? Em modo UVP, que esse modo UVP é o modo de proteção. Agora também não pode exceder a tensão de 25 volts, porque se exceder a tensão de 25 volts, nós vamos estar em modo OVP, certo? OVP, beleza? Então, nós temos que garantir que esteja acima de 22 volts para partir, né? Ou que não caia abaixo de 11,2 volts, beleza? Então, nesse caso aqui, nós tendo 22 volts, nós vamos ter o PWM, certo? Nós vamos ter o PWM. E neste ponto aqui, quando nós temos o PWM, nós vamos verificar agora as outras proteções. Então, esse aí ele tem a proteção OVP, que é verificada antes, a proteção UVP, que é verificada antes, as outras tensões são verificadas depois que ele gera o primeiro PWM. Gerando o primeiro PWM, nós vamos ter aqui uma tensão que irá sair, né, aqui do circuito integrado. Essa tensão ela é gerada a partir do momento que alcança 22 volts, ele vai ter essa tensão aqui, ó, de 5 volts. Quando gera o PWM, ele vai ter essa tensão de 5 volts para fazer o monitoramento. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos ter essa tensão de 5 volts. Essa tensão de 5 volts, ela tem que ser derrubada pelo circuito de feedback, mas, e não pode exceder a 4,8 volts. Não pode exceder a 4,8 volts. Se exceder a 4,8 volts, nós vamos ter a proteção Overload Protector, certo? Então, essa tensão ela vai ficar em média 3 volts, e não pode cair abaixo de 1 volt, porque se cair abaixo de 1 volt, aqui nesse ponto, nós vamos ter a primeira proteção atuada, que é a proteção burst. Então, nós vamos ter a proteção burst ativada, que é a proteção que o circuito vai ficar em modo rajado. Agora, se ela cair abaixo de 0,25 volts, aí nós vamos ter a proteção LED ativada, certo? Então, nós vamos ter a proteção LED aqui ativada, e essa proteção LED ativando, né? Essa proteção LED aqui ativando, nós vamos ter, certo? Ter que retirar a alimentação VCC do circuito para que ele possa novamente ativar o PWM, certo? Então, nós tendo esta configuração, esta média aqui, ó, entre 3 e 1 volts, nós vamos ter ele funcionando, beleza? Nós vamos ter ela funcionando, né? Vamos ter ela funcionando. E outra, né? Nesse caso aqui, outra proteção que ele vai verificar a partir do momento que gera o PWM é esta proteção OVP aqui, ó. Out OVP. Ela vai verificar que essa tensão aqui, ó, né? Essa OVP aqui, ó, ela não pode exceder a 4,8 volts também. Ela não pode exceder a 4,8 volts, mas essa aqui já está monitorando 4,8 volts. Essa aqui está monitorando aqui neste ponto aqui, ó. Está monitorando neste ponto aqui a tensão de enrolamento, né? Enrolamento do secundário, certo?
Então, essa tensão desse rolamento do secundário não pode exceder essa tensão. E esses dois outros comparadores estão monitorando aqui o disparo, porque se ele der uma rajada e ele parar, ele só vai dar outra rajada quando este ponto aqui, ó, chegar em zero. Quando esse ponto aqui chegar em zero. Enquanto estiver acima, se ela estiver dando rajada, ele vai estar acima de 0,7 volts. Acima de 0,7 volts. Então, ele vai continuar dando rajada. Mas agora, se no caso ele parar de dar rajada, então ele vai ter que esperar essa tensão cair de 0,7 volts, de 0,7 volts para 0 volts. Aí ele volta a dar a rajada. Certo? Então ele tem esse intervalo. Não vai dar a rajada enquanto ele tiver nesse intervalo. Beleza, pessoal? Então, é dessa forma que irá funcionar. E também vamos monitorar o correspondência aqui, ó. Correspondência aqui, ele é 1,68. Se essa tensão aqui atingir 1,68, ele também entrará em modo LED. Certo? Entrar em modo LED. Então, nesse caso aqui, se não estiver excedendo, mas se exceder apenas, que aqui é pulso, ele fica dando pulso assim que ele está recebendo um retorno lá do resistor do source, né? Resistor de source. E se caso ele tiver um pico, só basta um pico, ele tiver um pico assim, ó, né? Aí ele já vai um pico, que esse pico aqui exceder a 1,68 volts, aí ele já vai entrar em modo proteção, beleza? Então, é essa configuração deste circuito aqui, certo? Desse circuito aqui, aonde, né, nós vamos agora colocar isso aqui em prática, né? Colocar isso em prática, né? E aqui, se nós vimos aqui que aqui se nós estiver abaixo aqui, ó, nós estiver abaixo, a nossa OVP estiver abaixo de 25 volts, nós vamos ter zero aqui. Se nós estiver aqui abaixo, né, abaixo também de 4,8, nós vamos ter zero aqui. Se nós estiver acima de 11,2 volts, nós vamos ter zero também. Então, pessoal, neste símbolo aqui, ó, da VOVP, esse símbolo aqui está errado, ó. Entendeu? Na hora lá deles colocar aqui, eles colocaram aqui errado. Esse sinal de mais tem que estar para baixo, ó. E esse sinal de menos tem que estar aqui, certo? Porque se eu estiver aqui com 4,8 volts, que é a minha tensão de referência aqui, ó, nesse ponto eu vou voltar a zero, ó. E eu só vou passar a 1, que é a proteção, quando aqui nesse ponto passar acima de 4,8 volts. Então, não posso passar acima de 4,8 volts aqui. Se eu passar acima de 4,8 volts aqui, aí eu passo aqui a C1, ativo a proteção. Então, esse símbolo aqui, na hora lá, né, o menino errou lá e colocou errado, tá bom? Então, só para tirar essa dúvida aí, para que você não se confunda aí na hora de assistir o vídeo, beleza? Então, agora nós vamos falar do esquemático. Vamos analisar o esquemático para que nós possamos confirmar aquilo que nós estamos falando aqui, beleza? Então, pessoal, no esquemático, agora nós vamos confirmar aquilo que nós analisamos no diagrama em bloco. Então, vejamos aqui neste ponto aqui, ó, nós temos a nossa tensão, né, desse link, ó. Nós temos a nossa tensão desse link aqui neste ponto, beleza? Então, nós tendo a nossa tensão desse link nesse ponto aqui, nós vamos ter aqui, ó, a tensão que vai ser a nossa tensão de start. Nossa tensão do start, ela vai passar aqui internamente aqui, né? E vai vir aqui para o nosso VCC, ó, para o nosso VCC e carregar o nosso capacitor aqui neste ponto aqui, ó. Certo? Carregar o nosso capacitor nesse ponto. Então, nós vimos aqui que precisamos verificar no pino VCC que nós vamos chegar à tensão de 22 volts. 22 volts para nós partirmos. A partir do momento que nós temos 22 volts, nós vamos gerar o PWM aqui, ó, neste pino aqui, no gate, pino 6, que vai passar por este ponto aqui, pelo resistor de gate, e vai vir aqui para o nosso gate do MOSFET. Tendo o gate do MOSFET, nós vamos ter a indução aqui, né? Nós vamos ter a indução aqui da tensão, aonde nós vamos ter agora as tensões auxiliares, né? As tensões auxiliares e a tensão secundária, né?
que são as tensões secundárias. Nós tendo essa tensão aqui, ó, vejamos que aqui nós vamos ter aqui, ó, a indução dessa tensão aqui, que ela vai passar por este conjuntos de regulador de tensão através do Zener, aonde esse Zener é de 15 volts, então nós temos 15 mais 0,7 volts, nós vamos ter neste ponto aqui 15,07, aí nós vamos descontar novamente o 0,7, e neste ponto aqui nós vamos ter 15 fixo, né? Nós vamos ter 15 volts fixo aqui neste ponto. Passando a este ponto aqui, nós vamos ter uma queda de tensão de 14 nós vamos ter uma queda de tensão para 14,3 volts. Então, essa queda de tensão para 14,3 volts vai ser a nossa alimentação. Mas, Reginaldo, ele partiu com 22 e ele caiu, mas ele não caiu para a proteção VLO, que é de 11,2 volts. Ele ficou entre 22 e 11,2 volts. Então, ele não excedeu a tensão nesse caso, a tensão de desligamento. Ele não chegou a abaixar ao ponto de desligar. Então, nós continuamos com o nosso PWM. Beleza, pessoal? Nós continuamos com o nosso PWM. Agora, nós vamos verificar, né? Nesse caso, a nossa proteção aqui, o nosso reg aqui, ó. O nosso reg. Mas primeiro vamos verificar o nosso zero, para nós mudar a imagem. Vamos verificar o nosso zero aqui também, que ele vem deste ponto aqui, ó. Tá vendo? Vem deste ponto aqui. Aqui neste ponto, só que nós temos aqui, ó, aqui nós temos, ó, nós temos aqui um divisor de tensão, ó, 33K por 2,7K. Então, 33K por 2,7 volts. Ele vai pegar essa tensão aqui, que nós temos essa tensão aqui, que ela, vamos supor que aqui em média nós temos 18 volts, e 33 para 2 vai dar uma média de 12 vezes, né? Vamos colocar 12 vezes aqui. Então, se eu dividir aqui 18 por 12, né? 18 por 12 eu vou dar abaixo de 4,8 volts nesse ponto aqui. Abaixo de 4,8. Não vou colocar a calculadora, você já sabe por quê. Então, 4,1 abaixo de 4,8 volts. Então, não vai chegar acima de 4,8 volts, que é o que nós, né, já vimos que não pode chegar. Então, nesse caso aqui agora, quando eu gerar a rajada lá em cima, no caso no PWM, tiver a rajada lá em cima, aí acaso esta rajada chegar a parar, eu só vou novamente dar outra rajada quando totalmente for descarregado este ponto aqui e essa tensão chegar aqui, ó, a zero. Essa tensão chegar neste ponto aqui a 0 volts, beleza? Então, quando essa tensão chegar a 0 volts. Então, ele vai ter aqui essa média aqui de menos de 4,8 volts, mas quando ele cair abaixo de 0,7, só vai ativar quando chegar a 0, beleza? Então, é dessa forma que nós vamos verificar. Vamos verificar também o corrente sense, ó. O corrente sense vem deste ponto aqui, ó. Tá vendo? Vem aqui deste ponto aqui, ó. Onde nós temos aqui esta tensão aqui, né, que vem através de uma corrente aqui, que vai vir para este resistor aqui, e neste ponto aqui, não pode exceder a 1,68 volts. 1,68 volts, beleza? Então, nesse caso aqui, nós temos né, nós temos já esta monitoramento. Agora vamos monitorar aqui o reg, né? Nós precisamos aqui elevar um pouco, subir um pouco aqui a imagem aqui. Subir um pouquinho aqui. Certo? Até nós olhar para o óptico aqui, ó. Então, nesse caso aqui agora, nós temos o reg, ó, aonde o regulador, que é o mesmo parte do FB, ó, do feedback, então ele vem aqui para nesse ponto aqui. Vejamos que aqui neste ponto aqui, ó, nós estamos ligados diretamente ao óptico e esse ponto aqui está ligado ao GND. De acordo com a corrente circulando aqui por causa da tensão do secundário, vai acender este óptico aqui, ó. Acendendo esse óptico, vai polarizar esse transistor, né? Esse fototransistor que vai conduzir essa tensão e derrubar essa tensão. Então, aqui nesse ponto, nós temos alguns critérios que devemos observar. Essa tensão aqui, ela não pode estar acima ou chegando a 4,8 volts, certo? Aqui, nós temos que ter essa tensão abaixo de, em média, 3 volts até 1 volts. Se ela estiver abaixo de 1 volts,
nós vamos ter o modo boost. Nós vamos ter o modo boost lá, entendeu? Modo boost, nós vamos ter o modo boost. E se estiver abaixo de 0,25 volts, esse CI, ele só parte uma vez e só dá uma rajada e entra no modo LED, certo? Ele só dá uma rajada e entra no modo LED. Então, são esses parâmetros que nós devemos verificar quando encontrarmos com este CI, o ICE 2Q S01. Beleza, pessoal? Então, fica aí a dica para vocês. Fica mais uma análise. Sei que vai ser de bom ajuda para você. Então, vocês analisa aí, assista o vídeo até o final. Também, se vocês não são inscritos, se inscreva no canal, compartilha, deixa seu like, que ajuda muito nós aí na criação de conteúdo para vocês. Beleza? Até mais.